Aquele livramento, eu sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que eu passei chorando e de manhã eu acordei cantando. Em tudo isso eu sei, de mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim, pelo não, por minha vida, pelo pão, tendo pouco ou tendo muito, por tua provisão. Se não aconteceu, eu te agradeço
querer. Amém, amém. Tua vontade prevalece. Ó, vem fazer, ó, vem fazer o teu querer. Faz o teu querer. Amém, amém. Tua vontade prevalece. Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus. Mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se hoje o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. O teu querer, o teu querer. Teu querer. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 6º módulo, combatendo a ansiedade, com o tema principal, vencendo os temores da alma. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que lhe prometeu, para lhe capacitar a vencer este gigante que vive anos e anos assolando a sua vida, que se chama ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Vive se remoendo por dentro? A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento. Ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. A ansiedade é o mal mais democrático do século, pois atinge grandes e pequenos, pobres e ricos, doutores e iletrados, religiosos e ateus.
Esta campanha tem dicas importantes para vencer a ansiedade. E hoje, no segundo dia, trago o tema Ansiedade, asfixia emocional. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, somos a geração mais afetada da história pela ansiedade. Muitas pessoas vivem sob poder dos calmantes. Não vivem tranquilas hoje por causa do medo do amanhã. Antecipam problemas e sofrem por eles em vez de enfrentá-los na hora certa. A ansiedade, porém, não fortalece nossos braços, desidrata nossas forças. A ansiedade é apertar o pescoço, tirar o oxigênio e sufocar. Talvez você esteja assim, sem ar para respirar. Talvez você esteja esmagado debaixo de um rolo compressor, achatado por circunstâncias adversas e relacionamentos quebrados, com suas emoções amassadas e o seu coração partido. Talvez o medo e a dúvida assaltem todos os dias a sua alma e você não consiga mais conciliar o sono. Jesus tem o remédio certo para a sua cura. Ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. O apóstolo Paulo exorta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e pela paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz: lançai sobre Cristo toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Você não precisa viver estrangulado pela ansiedade. Você pode confiar em Deus e descansar nele. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 14, a palavra diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelo meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vós saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo, pois trago mensagens edificantes nesta noite. Vigiar, para que os males que vêm ocorrendo em nossas vidas há tanto tempo não nos afastem do Senhor. Que nenhuma aflição, nenhuma angústia, nada, seja o que for, nos afaste do Senhor. Jamais. Devemos permanecer firmes na fé, independentemente do que aconteça, independentemente das circunstâncias, orando pela libertação e salvação dos fracos, assim como por nós mesmos. E aquilo que passou, passou, já passou.
O dia de ontem deve ser um nada em nossas memórias. Salmos 90, versículo 4. Deve ser um algo irrecuperável, isto é, deve ser mesmo algo que não se tenha como recuperar, porque para nada nos servirá. Não devemos ficar remoendo dores passadas, mas olhar para a frente, para um belo futuro que nos aguarda pela ordem de Deus. Devemos esquecer o dia de ontem, devemos esperar o agir de Deus, que logo virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. As mais lembranças de ontem devem permanecer lá no ontem, já que não significa nada, de modo que não venham a prejudicar as promessas que temos de Deus para o nosso futuro. Ontem é passado, portanto, não se encaixa no futuro, um futuro glorioso e de paz. Shalom, a paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7. As promessas de Deus para o nosso futuro chegarão na hora certa. Amém? O Senhor tem usado e permitido coisas para nos corrigir. É tudo para nossa correção, fortalecimento na fé, para obediência total ao Senhor. Tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. O mal pode se converter em bom e o mal em bem. Igrejas nasceram em Babilônia. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13. Em qualquer que seja a situação, devemos ser firmes e manter a autoridade de Jesus. Tratar com firmeza quem nos trata com desprezo ou maldade ou malícia, seja o mal que for, sendo gentis sem sermos otários ou bobos ou capachos. Um linguajar pesado, né, meu irmão, minha irmã? Mas é assim que o mundo nos trata. Fé, obediência e esperança resultam em paz. Fé, obediência e vigilância para não retroceder. Deus sempre nos lembra de sua promessa que se cumprirá, para que não venhamos a desistir, pois ela já se encontra na iminência de acontecer. O Senhor é poderoso para frustrar os planos do inimigo contra nós, independentemente de quem procedam. Jó capítulo 12, versículos 17 e 18. O Senhor é conosco. Meu irmão, um ponto de atenção. Deus resiste aos soberbos. Veja o ponto de vista. Sou orgulhoso quando, primeiro, não escuto o conselho dos mais velhos. Segundo, quando escolho exaltar-me. Terceiro, quando não lanço sobre ele toda a minha ansiedade. Quarto, quando não vigio dos ataques do diabo. Olha, meu irmão, minha irmã, quando praticamos a humildade, Deus promete. Espero que você esteja prestando atenção na mensagem nesta noite. No tema de hoje, a reflexão de hoje é para que possamos ficar atentos e preparados para não cair. E quando cair, se levantar o mais rápido possível e continuar firme na batalha. Algumas dessas estratégias do diabo são: vamos lá, primeiro, desviar sua atenção. Jesus dá passos de fé andando sobre as águas. E todos se assustam, mas Pedro, cheio de fé, saiu andando também. No meio do caminho, ele parou de olhar para Jesus e desviou sua atenção para o vento forte e ficou com medo. Resultado, começou a afundar. Por quê? Ele desviou sua atenção de Jesus para o vento forte, parou de andar por fé e quis continuar pela lógica humana. A vida do cristão é uma vida de andar por fé, crendo no sobrenatural de Deus, com os olhos fixos em Jesus, esperando a cada dia que um milagre aconteça em todas as áreas. Crente deve crer em milagres. Homem natural só crê no natural. Para o crente, fracasso só acontece quando ele para de olhar para Jesus. Manter o foco e a concentração nos dá poder, mas desviar o foco e a atenção nos faz parar na obra de Deus. Deus fala para Josué: não se desvie da minha lei.
Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. E para nós, a palavra ensina: mantenha o foco em Jesus e seja um vencedor. Cuidado com o foco em pessoas. O inimigo provoca situações de conflito entre irmãos na fé, para que se afaste do propósito de Deus. Ele para de estudar a palavra, de dirigir uma célula, de ir aos cultos, etc. Cuidado com a televisão que oferece variedade de igrejas para você servir a Deus. Sua vida e seu dinheiro devem ser usados na obra que você está enganjado. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Fique onde Deus te colocou. Não olhe para os lados. Tudo ao seu redor pode ser de Deus, mas não é para você. Não tire a mão do arado. Veja o que Jesus disse em Lucas 9, versículo 62. Não pare de fazer a obra de Deus. Segundo ponto, duplicidade de mente. Este primeiro ponto foi baseado no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 31. Agora o segundo ponto importante, duplicidade de mente, baseado no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8. Ora quer uma coisa, ora quer outra. O versículo 8, na versão atualizada, diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem nunca sabe o que quer, nunca terá coisa alguma, nunca chegará a lugar algum. Tem gente que é indeciso em tudo. Quando é solteiro, se deixa levar por qualquer pessoa que pareça mais bonita, atraente e não se decide por ninguém. Quer ficar com todas, ou todos. Depois de casado, não toma uma posição de honra a pessoa que escolheu. Continua com a atitude de quem está escolhendo. No trabalho, nunca se firma numa profissão. Está sempre mudando de emprego, de comércio e não termina o ciclo naquela função. Está sempre começando de novo. Na igreja, não se envolve com os ministérios por medo de se comprometer. Não percebe o plano de Deus para ele, que é ganhar e cuidar de vidas. Nunca avança porque tem a mente confusa. Anote aí para você ler mais tarde. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Inconsistência mostra que tem algo errado com o nosso coração. Efésios 4, versículo 14. Tem gente que está sempre trocando de igreja. Nunca irá fazer o que Deus tem para ele. Mateus 6, versículo 24. Terceiro e último, deixar para depois. Reflexão no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 60. Já nascemos com algo dentro de nós que nos força a não fazer as coisas necessárias no tempo certo. Qualquer hora, qualquer dia. São frases que costumamos usar quando não temos intenção de fazer algo de imediato. Isso é uma forma de o inimigo conseguir nos desanimar de fazer algo para Deus ou nos fazer atrasar alguns projetos que fariam o reino de Deus crescer. Um exemplo clássico de deixar para depois está em Êxodo capítulo 8, versículos 8 e 10. O Egito está cheio de rãs e o faraó pede para Moisés orar a Deus para que tire as rãs. Quando? Amanhã. Deixar para depois impede muita gente de receber bênçãos. Hoje, Deus está falando algo em seu coração. No livro de Salmos, capítulo 50, versículos 5 e 23. Mas o inimigo diz: não faça isso agora, deixe para depois. Porém, a palavra de Deus também diz em Hebreus 3, versículo 15. Você quer ser abençoado? Não deixe para depois. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não desista, não desista. Vamos lá, vencendo os ataques de nosso inimigo. Vitória só vem do Senhor. Esta reflexão está entre os versículos 8 e 9. Satanás tem desígnios, planos, projetos, intenções, propósitos, maquinações, estratégias terríveis para nós. O apóstolo Pedro está falando por outro lado, que nós não podemos ignorar os seus desígnios e
Por estarmos cientes disto, temos condições de resistir e desfazer toda a artimanha maligna, sujeitando a nossa vida diariamente a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Precisamos conhecer nosso inimigo se quisermos vencer e entender que o inimigo é astuto e sagaz e vai aplicar suas estratégias em tentações ou armadilha. O diabo tem planos para atacar aqueles que desejam vencer através da fé em Deus. Ele tem uma estratégia para cada situação. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 14. A Bíblia diz que Deus não o tenta. O inimigo vai usar contra você uma estratégia de tentação numa área em que você já teve problema no passado. Só caímos em tentação através da concupiscência não tratadas, ou seja, desejos carnais dos quais ainda não fomos libertos. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A tentação vem como um meio usado pelo inimigo para tentar tirar-nos da vontade de Deus. É um ataque planejado para nos fazer pecar e endurecer o coração em relação ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que todo homem é tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz a respeito do próprio Jesus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No versículo 16, ele nos revela o segredo de sua vitória sobre a tentação. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos que ter muito cuidado para não cairmos na armadilha de um inimigo. Aqueles que caem numa armadilha são enganados quando são apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Segundo, penso que não tem pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Terceiro, penso que são alguma coisa quando não são nada. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 3, a palavra diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quarto, pensam que a sabedoria do mundo os faz sábio. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz: ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Quinto, tenha a língua solta apesar de ser religioso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, a palavra diz: se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Sexto, pensam que podem semear alguma coisa e colher outra. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sétimo, pensam que qualquer um herdará o reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a palavra diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E oitavo, penso que o contato com o pecado não o afetarão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a palavra diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Deus pode livrar aqueles que são fiéis e que desejam viver dentro do seu propósito das armadilhas e das forças para vencer a tentação. A verdade e a sinceridade devotada a Deus se constituirão no melhor antídoto contra Satanás, sobretudo a vencer a ansiedade. Meu irmão, minha irmã, encerro neste segundo dia deste grande propósito em orações, vencendo os temores da alma, com o subtema do estudo deste segundo dia, a ansiedade que asfixia o emocional. Trouxemos partes importantes para que não caiamos nas armadilhas do inimigo. E este pensamento é para que você reflita em tudo que foi semeado nesta noite. Tantas vezes nossas preocupações pesam tanto porque recusamos colocá-las nas mãos de Deus. Vamos lançar nossas ansiedades nas mãos de Deus. Vamos colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Vamos confiar as nossas preocupações aos cuidados dele. Sabemos que ele nos ama e quer nos sustentar e confortar por causa do que ele fez para nos salvar. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, e curve a sua cabeça. Santo Deus e amoroso Pai, estou colocando meus medos, preocupações, ansiedades e problemas nas suas mãos. Eu sei que tenho tanto pouco poder para mudar o resultado desses eventos e confio que o Senhor fará o que lhe agradará e o que será melhor para mim nestas situações. Perdoa-me por meus pensamentos ansiosos e por deixar a minha preocupação se tornar um ídolo que rouba o Senhor da minha confiança total. Fortaleça-me e capacite-me para confiar mais no Senhor através do seu poder e presença do seu Espírito. Que o meu irmão, minha irmã que está acompanhando agora nesta noite, Pai, possa entregar todos os medos e lançar a sua ansiedade em seus braços. Este é um momento de intimidade com o Senhor. Eu encerro aqui a minha oração, mas você que está acompanhando agora, continue. É um momento de entrega total. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre. Amém e graças a Deus.